Boa tarde. Eu vou tomar a liberdade de ficar aqui na mesa mesmo. Primeiramente, gostaria de saudar o deputado Betão por realizar aqui na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social essa importante audiência pública para tratar da nossa situação na UENG. Saudar também a deputada Beatriz Cerqueira e demais deputados que até o momento estavam presentes aqui. Saudar a reitora Lavínia, toda a equipe da reitoria aqui presente. Saudar Edenilson, companheiro da Doni Montes. Também saudar o Túlio, a Wilma, a Camila, que está aqui presente, Ramon, da diretoria executiva da ADUENG, Seção Sindical do ANDES, Sindicato Nacional. Eu vou pedir licença, porque eu gostaria de dividir a minha fala e vou tentar ser o mais disciplinado possível dentro dos 10 minutos. Se puder aparecer até o reloginho para me controlar, porque eu sou meio indisciplinado em relação a isso. Eu aprendendo a tecnologia, gente. Peço desculpas. E eu gostaria de dividir a minha fala em duas partes, que eu acho que são importantes. Tanto das condições de trabalho que nós enfrentamos no nosso cotidiano, quanto também a situação previdenciária, que é um tema que, inclusive, está muito forte na nossa categoria. E, para isso, a gente começa com uma pergunta, né? O que leva a nossa categoria, os e as docentes da UENG, a entrarem de greve e estarem há 40 dias de greve? A questão financeira ela é muito importante e é a parte sensível, porque depende, inclusive, da nossa sobrevivência material. Não apenas individualmente, mas de nossas famílias, da nossa comunidade próxima. Mas, apesar da gravidade da situação financeira, que repercute na remuneração do professor, da professora, tem também o lado das condições de trabalho. A literatura acadêmica ela se aprofundou muito no debate sobre a precarização do trabalho, sobretudo a área da sociologia do trabalho. Existem muitas pesquisas já realizadas, principalmente desde a década de 90, que falam naquilo que nós costumamos chamar de intensificação do trabalho. Vale a pena citar, por exemplo, as pesquisas realizadas pelo professor da UNB, o professor Sadi Dalrosso, que tem pesquisado muito tanto a situação da intensificação e precarização do trabalho no âmbito geral do mundo do trabalho, como também, especificamente, nas condições de trabalho docente. Essa precarização gerada pela intensificação do trabalho, a gente observa muito, há muitas décadas, na educação privada, seja na escola básica, seja no ensino superior, mas nos últimos 20 anos, 20, 25 anos, nós observamos um avanço brutal sobre as universidades públicas. Isso faz parte de uma lógica neoliberal. Por isso que, quando a gente faz um debate da greve, a gente sempre tem que retomar o debate sobre o que projeto político que nós temos no Estado de Minas Gerais e no Brasil. E esse projeto político está vinculado aos ditames do neoliberalismo, que impõe essa brutal exploração da mão de obra ou da força de trabalho com o mínimo gasto possível para aumentar as margens de lucro. Então, e a gente observa isso também no universo educacional. O grande problema que nós temos é que a intensificação do trabalho significa aumentar cada vez mais o trabalho da classe trabalhadora, e, no caso específico que nós estamos debatendo, dos docentes, dos técnicos administrativos, diminuindo os custos, os investimentos, e que, normalmente, na nomenclatura do neoliberalismo, chama-se de gastos, né? Nos veem como gastos. Querem explorar ao máximo a nossa produtividade com o mínimo de investimento necessário, ou gastando menos. Isso é muito claro na questão de aumentar a lucratividade na iniciativa privada, mas existe essa lógica também no poder público, quando você diminui os gastos, mas vocês mantêm as margens, tanto para o acúmulo do fundo público, que é disputado, inclusive, pelo capital, como também, como a Wilma já colocou aqui, para garantir a desoneração fiscal e garantir a lucratividade das empresas com o não pagamento de impostos que poderiam ser revertidos no investimento na população, na sociedade como um todo.
Como que isso se materializa na nossa universidade? Isso a gente já fez debates desde 2020, lembra, Roberto, a gente fazendo esse debate sobre a precarização do trabalho docente na universidade. Eu nem vou entrar na questão dos técnicos, porque já foi colocado muito bem aqui pelas companheiras. Isso se materializa. Eu vou pegar alguns pontos, que não dá para falar de todos, que é muita coisa. Mas um exemplo é o aumento dos encargos didáticos, sem o investimento necessário, como, por exemplo, pagamento de DE, como já foi colocado aqui, pagamento de ajuda de custo, no caso, por exemplo, dos colegas 20 horas. Você busca aumentar os encargos didáticos, ao mesmo tempo que há a situação da realização de pesquisa, extensão. Muitos docentes têm que assumir cargos de gestão. Muitos desses cargos de gestão, direção, chefe de departamento, subchefia, coordenações de curso, pesquisa, extensão e demais outras coordenações, não têm um pagamento adicional. Por exemplo, coordenadores de pesquisa, extensão, coordenadores de NAI não têm direito a DE, como os diretores e chefes de departamento têm. Eu, por exemplo, sou coordenador do NAI, nunca recebi DE, e, ao mesmo tempo, a gente tem um gasto violento para a gente poder, físico e mental, né, Arlindo, que também é coordenador do NAI. Então, para que, na visão do governo, para que eu vou pagar a mais se eu consigo, pelas condições dadas, explorar cada vez mais o trabalhador? Isso se dá por meio de políticas, por meio do cotidiano, como, por exemplo, no final do ano passado, que foi aprovado, no âmbito da nossa universidade, o aumento dos encargos didáticos para coordenadores de curso, chefes de departamento, que, por o fato de terem poucos técnicos administrativos, e os próprios técnicos administrativos, analistas, estarem sobrecarregados no seu trabalho cotidiano, muitas dessas funções são assumidas pelos docentes que assumem cargo de gestão. Então, o que acontece? Há uma intensificação do trabalho e, dadas as condições, há uma precarização do trabalho. Isso se repercute em outras situações, por exemplo, com os nossos colegas 20 horas. Por que há tanta dificuldade por parte do poder público de levar os nossos colegas 20 horas e levar para 40 horas? Porque a lógica é o seguinte: por que eu vou pagar ajuda de custo? Por que eu vou dar campo para pesquisa e ensino, se eu posso explorar tanto eles com alto encargo didático, sem pagar nada, sem pagar esses adicionais? Então, por isso que a gente vê, muitas vezes, uma barreira política imposta por um modelo de gestão neoliberal para que não haja a elevação dos nossos colegas de 20 para 40 horas. Bom, são várias situações que a gente aponta como a intensificação do trabalho docente, que leva à precarização do nosso trabalho também. A CEPLAG sempre anuncia, né, que, ano após ano, até 2023, né, aquele ponto, 2022, houve um aumento nos investimentos da universidade, mas elas não correspondem aos aumentos dos cursos, aos aumentos ao crescimento das unidades acadêmicas, principalmente no interior. Por isso que a gente vê situações precárias, como, por exemplo, as condições físicas, as estruturas físicas. Unidades que não têm nem sala de aula própria, que precisam depender de outras instituições para poder ter sala de aula. Isso limita, inclusive, a expansão de cursos, criações e espaços que fazem com que os nossos alunos tenham gosto por cursar uma universidade. Eles chegam num lugar, por exemplo, que não é uma universidade para ter aula, uma sala, por exemplo, que é usada de uma escola municipal, os alunos desanimam e vão embora, abandonam. Evasão escolar, que repercute, inclusive, no pagamento da ajuda de custo, naquele 1/3 da ajuda de custo. Bom, essa é a situação das nossas condições de trabalho.